muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Que honra ter você aqui assistindo esse vídeo. Meu nome é Manuela Borges, eu sou advogada especialista em concursos públicos e servidores públicos. E hoje nós vamos falar sobre processo administrativo disciplinar, o famoso PAD. E nós vamos falar exatamente quais são as suas fases e qual mais ou menos o tempo de duração deste processo. Antes de começarmos, aproveita e se inscreve aqui no canal e já dê seu like aqui no vídeo e aproveita também para deixar um comentário sobre alguma situação que você já enfrentou no serviço público, sobre situações que acabam ensejando o processo administrativo disciplinar ou alguma dúvida em relação a esse procedimento. Esse assunto é bastante interessante para quem é servidor público, assim como para aqueles que estão enfrentando um processo administrativo disciplinar ou então que possuem um familiar que estão enfrentando este procedimento. A primeira coisa que eu quero dizer é que se você está enfrentando um processo administrativo disciplinar, tenha calma. Eu sei que quando se chega uma intimação, uma notificação em relação a esse processo, a tendência é que haja naturalmente um desespero em relação a isso, ou então uma insegurança, porque afinal de contas, quando você está respondendo a um processo administrativo, pode ser que uma das consequências seja então a demissão do serviço público. O processo administrativo disciplinar é um procedimento que é instaurado pela administração pública, ou seja, pelo município, pelo estado ou até mesmo pela União, dependendo do ente público em que este servidor está vinculado. E o principal objetivo desse processo administrativo é fazer a apuração dos fatos e oportunizar para este servidor público fazer a sua defesa em relação a esse processo. Isso significa que, além de apurar os fatos, este processo serve para o servidor público, uma vez que é também uma garantia para esse servidor de apresentar a sua versão dos fatos e exercer, portanto, o seu direito à ampla defesa e ao contraditório. E atuando em processos administrativos disciplinares há algum tempo, eu sei que ainda tem alguns servidores públicos que acabam não dando a devida importância para essa situação e acabam procurando a gente quando a situação já não tem quase mais o que fazer, a não ser entrar na justiça. Então, se você está na dúvida se efetivamente deve dar atenção para esse processo, fazer uma boa defesa nesse processo, saiba que sim, você deve dar atenção e deve priorizar o seu cargo público, fazendo todas as defesas necessárias e uma defesa qualificada para que você efetivamente possa ter voz dentro do seu processo administrativo disciplinar. De maneira bastante resumida, nós temos então a instauração do processo administrativo disciplinar, que é o momento em que será publicada a portaria de instauração desse procedimento, em que nele irá constar o nome desse servidor público e quais são os fatos que estarão sendo apurados. Nessa portaria também consta, inclusive, a comissão que será responsável por conduzir o seu processo. Eis aqui um ponto de muita importância. Todo procedimento administrativo que não possui uma portaria de instauração válida é um procedimento nulo. É um procedimento que não tem validade jurídica, uma vez que a portaria de instauração é um dos documentos mais importantes do processo administrativo disciplinar. Depois da portaria de instauração, começarão os atos de instrução, ou seja, esse servidor público será notificado para apresentar uma defesa prévia em relação a esse procedimento, apresentar as testemunhas que ele pretende ouvir nesse processo, assim como as provas que ele pretende produzir. É neste procedimento de instrução que serão ouvidas as testemunhas do servidor público, as testemunhas da comissão processante, assim como também serão produzidas outras provas, como provas periciais, provas de imagens, dentre outras informações que possam ajudar a esclarecer aqueles fatos. Uma vez que a instrução for encerrada, então será dada a oportunidade para que esse servidor faça as suas alegações finais, as suas razões finais, ou seja, que ele faça um documento escrito, e este é o momento dele fazer um documento muito bem elaborado, muito bem escrito, com todas as teses defensivas, para que ele efetivamente possa apresentar uma defesa que tenha o condão de definitivamente esclarecer toda aquela situação e trazer ainda todos os elementos de informação e elementos legais que possam contribuir para a defesa desse servidor público. Após a apresentação das razões finais, o processo retorna para a comissão processante, que irá produzir um relatório. Este relatório é um relatório opinativo. Isso significa que o que consta ali não necessariamente será efetivamente o resultado daquele processo, uma vez que a comissão apenas dá a sua opinião em relação ao que foi instruído, ao que foi produzido durante aquele processo. Depois que a comissão processante elabora esse relatório, então esse processo irá para a autoridade responsável por fazer o julgamento daquela situação, para dizer se confirma os termos do relatório, para fazer uma eventual modificação que pode, inclusive, ser maior ou até mesmo uma penalidade menor do que a que foi sugerida pela comissão processante. Depois dessa decisão da autoridade julgadora, o servidor público é comunicado da decisão e então ele pode apresentar um recurso administrativo em relação a isso, ou então, caso ele seja absolvido ou não tenha interesse em fazer um recurso administrativo ou procurar
procurar a via judicial, esse processo se encerra neste momento. Em relação ao prazo de duração deste processo, se nós formos observar a lei federal que rege os servidores públicos da União, a lei vai estabelecer que o prazo é de 60 dias para a conclusão, sendo prorrogável por mais 60 dias. Esse prazo, muitas vezes, também acaba se estendendo para municípios e estados, uma vez que muitos entes públicos acabam tendo a lei federal como o estatuto próprio também. A grande questão é que a gente sabe que na prática não é bem assim que funciona. Isso porque é facultado para a comissão processante fazer a prorrogação desse processo administrativo. Então, sempre que o prazo para a conclusão desses trabalhos está prestes a acabar, a comissão processante tende a fazer um pedido de prorrogação e essas prorrogações em geral são sempre aceitas. Isso significa que esses processos, embora tenham um prazo definido por lei, eles podem durar muito mais dependendo da complexidade do caso. Então, se você está respondendo um processo administrativo disciplinar, é necessário que você venha acompanhar esse processo para que esses prazos sejam respeitados, para que somente haja prorrogação caso haja definitivamente uma razão para tanto e, claro, cuidado para que você tenha uma boa defesa desde o início desse processo. O processo administrativo disciplinar, o PAD, não é apenas um procedimento burocrático. Na verdade, ele decide o destino funcional de um servidor público, que pode, inclusive, depois de muitos anos de trabalho, ser demitido do serviço público. Por isso que entender as fases do processo e o prazo de duração é essencial para se ter uma boa defesa nesse procedimento e, sobretudo, para evitar injustiças. Se você ficou com dúvidas, comenta aqui embaixo qual a sua dúvida e não se esqueça de se inscrever no canal e já dar um like aqui nesse vídeo.